Blog Ser Flamengo, amigo da Nação Rubro-Negra, Túlio Rodrigues aqui para mais um vlog do poeta. Hoje a gente vai falar sobre essa polêmica aí da cratera, dos buracos no estádio da Ilha, entre Flamengo e Botafogo. Bom, então a gente tem que entender algumas coisas. Eu criei uma ordem cronológica de toda a história para poder entender realmente o que aconteceu de fato. Então a gente vai voltar a 2016, quando o Botafogo fecha lá o acordo com a Portuguesa e começa a mandar seus jogos lá depois que eles fizeram montar aquela estrutura lá, para poder recebê-los durante o ano de 2016. O que ocorre é que o Botafogo fez um estádio com uma capacidade, a estrutura, a capacidade para um pouco mais de 15.200, 15.500 pessoas. Ocorre aqui o seguinte: na parte onde tem o tal do buraco, que é na área leste, que é de frente para a área social, ao lado do setor norte, acontece ali nessa área leste, ele passa, o canal pluvial passa ali de baixo. Então não é recomendado, isso é só você fazer qualquer pesquisa, que se coloque peso em cima, pessoas em cima de uma área assim que tem passando um canal, porque ele não está, vamos botar assim, firme, o solo não está firme, então ele não aguenta uma capacidade muito grande de pessoas. Então o que o Botafogo fez lá, um estudo de solo, encontrou essa questão, e aí o que ele fez? O Botafogo não mexeu na estrutura em si. O que o Botafogo fez? O Botafogo colocou algumas calhas, vamos dizer assim, de concreto, para segurar, dar uma firmeza a mais ali, e não colocou a capacidade muito grande. Segundo, com esse canal pluvial ali, ele não pode receber mais de 6 mil pessoas. Então o Botafogo deixou com a capacidade bem baixa. Por exemplo, eu vou apresentar aqui alguns números para vocês. O jogo do Botafogo que mais teve público foi o jogo Botafogo e Curitiba pelo Campeonato Brasileiro. Foi um pouco mais de 15.170 espectadores lá. Na área leste desse jogo, eles receberam 5.031. A capacidade hoje que o Flamengo colocou, inclusive divulgado no vídeo pelo Coluna do Flamengo, é de 6.437 cadeiras que a gente tem ali. Então, ou seja, capacidade acima de 6 mil. Eles simplesmente deram essa firmeza lá, colocaram esses concretos ali embaixo, ali no canal, firmaram e fechou. Nessa polêmica toda, que agora querem processar o Rafael Strauch, há algumas questões aí a ponderar. O jurídico lá do Botafogo, o doutor Domingos Fleury, ele deu uma declaração que foi o seguinte: as obras de infraestrutura que o Botafogo teve que fazer para jogar na arena foi somente que atendesse a legislação esportiva legal referente à segurança para a quantidade de pessoas. Teve esse problema do rio, todo mundo sabia que passava um rio ali por baixo. Não passava um rio, o canal de águas pluviais ali, o canal é ali, o que para a Portuguesa não tem diferença nenhuma, porque a Portuguesa não utiliza aquele espaço ali nos seus jogos, não tem nada ali. Então para a Portuguesa, cara, a Portuguesa não tem culpa, como chegou a ser levantada inclusive, tá? Como o Botafogo não fez uma arquibancada tão alta, não precisou fazer essa obra de desviar o rio, só estruturas que suportam bem o peso do público. Não é questão da arquibancada ser alta ou ser baixa, é o peso que o solo vai suportar com um número grande de pessoas ali. Não tem nada a ver com a arquibancada ser alta ou ser baixa. Aí ele botou, tanto que foi autorizado e não aconteceu nenhum acidente, nem apareceu crateras como aconteceu agora. O doutor Domingos Fleury é um tremendo mentiroso, porque o próprio presidente do Botafogo, em entrevista à Rádio Botafogo, ele fala justamente dessa questão aí, das águas pluviais, que eles gastaram 3,5 milhões de reais, que foi inclusive o valor que eles ofereceram ao Flamengo, porque o Flamengo ficasse com essa estrutura que eles montaram lá. Ele é um mentiroso, porque o próprio presidente fala que houve sim buracos. A debate muito recentemente, nós tínhamos a previsão de adaptação do estádio, uma parte de customização dele, e infelizmente nós nos deparamos com problemas sérios de águas pluviais nele. Então o Botafogo teve que gastar ali algo em torno de 3,5 milhões de reais não previstos, no sentido de canalizar águas pluviais que passavam pelo terreno, e algumas delas até embaixo das arquibancadas do setor frontal, do setor oposto às sociais. Então é uma coisa que não dava para ter sido prevista, até porque
já havia uma experiência anterior com uma capacidade maior, quando o Botafogo também mandou seus jogos lá, mas acabamos descobrindo isso, foram os tais buracos, enfim, que a gente acabou tendo que fazer essa canalização. Lá, inclusive, uma situação que até foi levantada agora, inclusive num texto que eu também coloquei lá no blog, é que no jogo que ia ter um Fla-Flu lá em outubro do ano passado, o Botafogo não deixou, né, ou seja, comunicou o Fluminense, que era o dono do mando daquele jogo, para que não houvesse o jogo, porque eles estavam com problema de esgoto. Em nenhum momento se falou do problema de solo, né, que foi inclusive isso que deixou o Rafael pé da vida, o Flamengo pé da vida, porque o Botafogo não avisou em nenhum momento que tinha um problema no solo, na capacidade do solo. Falou somente que tinha um problema de esgoto. O problema de esgoto é muito diferente de um problema de solo, né? De suportar um número de pessoas. Então, isso não foi divulgado. Somente em janeiro que o presidente do Botafogo falou isso publicamente, que foi justamente para essa entrevista na Rádio Botafogo. O que sucede é que o Flamengo, todo mundo já sabe, entrou lá na ilha, fez o contrato com o Botafogo, com a Portuguesa da Ilha, e o Flamengo fez uma estrutura melhor e um pouco maior do que a do Botafogo, tá? Porque o Flamengo pretende ficar lá por muito mais tempo, então não adiantava o Flamengo fazer uma estrutura, mesmo que sendo provisória, igual a do Botafogo, que ficou muito meia boca, né? Como a gente vê fotos e divulgação aí. Então, o Flamengo resolveu, então, para quê? O Flamengo, para aumentar a capacidade lá do setor leste, o Flamengo vai desviar, né, o curso desse canal pluvial, né? Então o que o Flamengo fez? O Flamengo fez um desvio, começou a fazer um desvio para que esse canal passe atrás do setor leste, né? Ele não vai mais passar embaixo. Esse canal que tem embaixo, ele vai ser todo concretado, né? E ele vai ficar com mais resistente do que ele era anteriormente, né? Tanto que o CREA foi lá e diante da repercussão toda e viu que não tinha problema nenhum. E também o engenheiro do Flamengo explicou isso muito bem. Nós viemos aqui em uma ação de fiscalização do CREA, em função de notícias que correram na imprensa de que havia problema estrutural na fixação da arquibancada e coisas desse tipo. O que nós verificamos aqui, que está tudo a nível de engenharia, tudo correto. E você tinha, originalmente, uma galeria de água pluvial que passava por baixo da arquibancada. Não é muito recomendado você ter uma arquibancada sobre uma galeria de água pluvial. Então a gente está fazendo esses buracos que as pessoas estão vendo, é exatamente o desvio dessa canalização. Essa canalização agora está passando por fora da arquibancada e depois vai ser preenchido essa galeria existente com concreto e no final vai ser mais resistente do que o próprio solo, essa galeria preenchida. Então por isso aqui tem aqueles buracos ali. Não é um buraco porque houve um problema na obra, porque o Flamengo foi negligente em algum sentido. Foi porque a obra exige isso. Se você olhar as fotos, principalmente agora essas imagens aéreas que tem inclusive no coluna do Flamengo, você vai ver ali a área atrás, típica de obra mesmo, né? Então foi uma polêmica desnecessária que começou com um funcionário lá, que era o coordenador do sócio do Botafogo, Carlos Eduardo Moura, se eu não me engano o nome dele, que eu tentei entrar em contato com ele, que colocou um tweet lá, apareceu uma cratera aí, comentando as matérias que começaram a sair da Folha de São Paulo, do jornal Lance, N portais aí que começaram a dar publicidade a essa questão. Então não há qualquer tipo de problema, né? Há sim um estranhamento, né, quanto ao que o Botafogo, né, que o Botafogo vem ganhando com isso, em se opor ao Flamengo, principalmente nessa questão da ilha. Por que essa comemoração do funcionário aí, quando a divulgação da imagem desse buraco que eles também tiveram, né, mas sendo que lá foi tudo meio que feito embaixo dos panos. E se vocês repararem, por exemplo, do posicionamento da arquibancada leste, a ligação dela com a norte e com a arquibancada sul, ela é muito mais próxima do que era, por exemplo, com a estrutura do Botafogo. E ela tem uma ligação com o setor sul, né, da parte do Flamengo, e do setor norte, que é onde vai ficar sem cadeiras, onde vão ficar posicionadas as organizadas. Então é isso. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve,
curta, compartilhe e deixe um comentário sobre esse assunto aqui. A gente vai estar debatendo sobre esse assunto, beleza? Tamo junto, saudações rubro-negras.